como que eu começo a entender que eu preciso seguir em frente? Gente, quando você acorda de manhã e você percebe que não tem ninguém do seu lado, aí você vai sentindo que você precisa fazer algo, mas até você tomar essa decisão, leva um tempo. Eu levei um tempo para me poder me colocar novamente, sabe? Ok, aconteceu, e agora o que faço? Eu andava com muitas dores no corpo, pela casa, eu acordava, ora não podia mexer na cama. Se eu virasse para um lado, doía o corpo, se virasse para o outro, doía também. Para mim entrar no carro e dirigir, doía todo o meu corpo, sabe? Então, as dores era de, eu falo que era de ressentimento, era de mágoa. Nos primeiros instantes, eu fiquei até com raiva, sabe? Porque eu me senti abandonada, sabe? Quando alguém te traiu, quando alguém foi embora e quis ir embora e te deixou, foi como se fosse abandonada, como se eu tivesse sido traída, sabe? Esse é o sentimento que eu senti nos primeiros meses desse distanciamento, dessa vivência desse luto. Eu me senti traída, abandonada, sabe? Então, as minhas dores eram essas, muitas vezes até de revolta, sabe? Porque eu pensava, ele podia ter reagido e não ter deixado se levar pela doença ou pelo acontecimento, né? Porque o meu esposo teve uma hemorragia interna e foi 5 dias ele veio a óbito, foi muito rápido. Então eu fiquei muito brava com ele. Por quê? Porque nós sabíamos que ele podia ter sido diferente se ele tivesse contribuído e ajudado a gente, porque não aceitava ir para médico, fazer exame, buscar recursos para tratar. Homem não gosta de médico, né? Então ele aguentou até chegar no ápice da situação para que ele aceitasse o tratamento. Então, nos primeiros meses eu senti revolta, brava, sabe? Eu fiquei decepcionada, eu fiquei me sentindo abandonada. Olha só como que é, né? E a gente vai trabalhando isso. E com isso eu sentia muitas dores no corpo, né? Então, gente, quando eu senti essas dores, eu comecei a não trabalhava, né? Ficava em casa e me arrastando para lá e para cá. E aí, quando eu entrava no carro para dirigir, era aquele sacrifício, porque doía demais. E aí as pernas, tudo doía, perna, braço, pescoço, tudo doía, não tinha onde não tinha dor. Então, eu fiz todos os exames, fui para médico, fiz os exames, não deu nada. Os médicos falaram, olha, a senhora não tem nada. Eu falava, eu sei, moço, mas se eu não viesse aqui, meus filhos iam me matar, porque eles queriam que eu fizesse todos os exames para não negligenciar o físico. Mas eu sabia que a minha dor não era física, que as minhas dores eram dores da alma. A alma doía, a alma se compadecia pelo acontecimento, entende? Então foi isso que foi os primeiros meses do meu luto, sabe? Então, gente, quando eu vejo uma pessoa que perdeu um ente querido, que, olha, isso eu sei o que está acontecendo, sabe? A gente fala meus sentimentos, mas a gente não tem noção do que é esse vazio, do que é essa dor que fica ali, né? Então, aí você começa a passar por processos, né? Então, os dias passam e não tem volta. Então, aí você vai começando a entender que realmente você precisa reagir. Você começa a entender que a vida continua e que você precisa seguir em frente, que você precisa fazer diferente, né? Então, eu lembro que eu me arrastando aqui em casa com as dores, tudo, né? E meus filhos sabiam que eu
tenho conhecimento e não precisava eu estar naquele flagelo, naquelas dores terríveis, né? E um dia meu filho olhou bem nos meus olhos e disse: até quando que a senhora vai ficar desse jeito? Ai, menina, na hora que eu vi isso, mas fiquei bravo. Fiquei muito brava. Você está pensando que não está doendo? Você está pensando que eu estou fingindo que eu estou com dor? Aí deu vontade de bater nele, sabe? Por quê? Porque mexeu com o meu ego, com o meu brilho, com o meu íntimo, sabe? Por quê? Porque já chega. Aí eu entrei pro banheiro, tomei um banho de cabeça, fiquei no chuveiro, ali jogando aquela água, tomando banho e pensando, realmente, já chega. Não tem volta, Maria Cândida. Não volta mais. Daqui para frente você precisa seguir, você precisa caminhar, você precisa construir sua vida novamente. Isso não tem volta. Foi aí que eu comecei a tomar a decisão de voltar a trabalhar, de começar a fazer diferente, a ver o que sobrou, o que não sobrou, o que estava disponível para nós, né? Para a gente poder recomeçar um novo ciclo, uma nova etapa da vida, né? Olha só, então isso acontece até com quem separa a gente. Quando um casal se separa, o que sobra desse relacionamento, o que sobrou de tudo isso, né? Então você faz esse balanço e pega o que sobrou, cata os caquinhos ali que sobrou e levanta e siga em frente. Aí é a hora de dar aquele impulso que eu tenho capacidade, que minha natureza é divina e eu posso fazer diferente, eu posso levantar e caminhar e buscar meus horizontes, buscar um trabalho diferente, porque na época a minha empresa dependia muito do meu esposo, né? Então eu tive que me reinventar, entendeu? Por quê? Porque a parte de transporte era ele que fazia e não eu. Então aí eu tive que fazer uma remodelagem na minha vida profissional, sabe? Aí mexeu na nossa vida financeira, né? Aí, graças a Deus, a harmonia do lar, ela se firmou mais ainda, os meninos ficaram bem unidos e a gente continuou continuou na mesma toada de harmonia, de paz. A gente até se afinou mais ainda, né, para poder passar por esse momento. Então, não foi assim melzinho na chupeta, sabe? Foi assim bem trabalhado mesmo. Eu tenho uma filha que ficou muito revoltada com a volta do pai para o plano espiritual. Também tive esse momento da minha vida de ter que trabalhar isso, sabe? Aí você fica que você não sabe se acalenta seus filhos, se você se acolhe, né? E com isso a vida foi mostrando um outro caminho para seguir. E nessa hora, gente, que você tem que estar atenta na sua confiança em você. Você precisa olhar para você nesse momento e falar: eu sou capaz, eu posso fazer, eu posso prosseguir. Se Deus me deixou, é porque eu ainda tenho um propósito na minha vida. Eu ainda tenho algo a fazer aqui. Por isso eu estou aqui. Por isso eu fiquei. Então, você precisa fazer essa reflexão para a sua força interior brotar, para que ela se manifeste com toda a sua nuance, com toda a sua força infinita, para que você consiga enxergar o que está disponível para você neste momento, para você continuar sua jornada, sua caminhada da vida, sabe? Então, quando um ente querido parte e você fica, é porque o término do ciclo daquela pessoa terminou, mas você ficou, e se você ficou, você ainda tem que prosseguir, certo? Então, gente, quando você entende que você está aqui e que você ainda tem missões e propósito de vida, a vida também começa a se abrir para você.
Porque até então você começa a entender que você não depende do outro para caminhar. Você pode caminhar com as suas pernas. Porque olha só como que é. Você pergunta você começa a se questionar e se perguntar, né? Para que isso aconteceu comigo? Qual é o propósito de tudo isso? Você começa a fazer essa pergunta. Qual o propósito? Para quê? Para que eu preciso passar por esse caminho? Então, gente, eu vou, assim, o que me aconteceu, né? Então, o universo, Deus, começa a fazer, assim, tipo de mexer na sua vida, na sua estrutura, né? Então, como que eu vou fazer essa filha crescer? Como é que eu vou fazer essa filha sobressair nas situações? É como você está num treinamento. E as dificuldades que aparecem é o seu treinador. A vida nos coloca situações para nos treinar. Então, a volta do meu marido para o plano espiritual me fez olhar para dentro de mim e entender que eu posso caminhar sozinha, que eu não dependo de outra pessoa e que eu tenho esse poder e essa capacidade para fazer as coisas acontecerem pelas minhas forças, pelo meu trabalho, pelo meu desenvolvimento. Olha só, como que é o treinamento da vida. Então não é a vida, é a situação da vida. Ela vai nos colocando nesses momentos para você sobressair com toda a sua capacidade. Aí que você descobre, olha, eu não sabia que eu era capaz, eu não sabia que eu tinha tanta força dentro de mim. Então eu precisei vivenciar este momento de luto da minha vida para que eu manifestasse essa força. E essa força estava lá no fundo, como se fosse no fundo do mar, escondida. E de repente ela emerge na superfície, né? Como que fez isso? Para que fez isso? Pelo acontecimento. Então precisou acontecer isso. Quantas pessoas que quando passa por um trauma, por um drama, ela repagina a vida, ela vê uma outra jornada, ela muda toda a vida dela por conta daquela situação, né? Então existem muitas situações que acontecem com a nossa vida, tipo, você tem um filho de repente com síndrome de Down. Pronto, você repagina toda a sua vida, toda a sua estrutura, todos os seus valores. Você tem um filho que tem qualquer situação de diversidades, né? Que você precisa trabalhar diferente, viver diferente para você olhar diferente. Olha só, então isso daí já é o treinamento da vida. Tanto da pessoa que está com você, como a sua. E se veio para você, é mais você do que o outro. Então, quer dizer, meu esposo terminou o ciclo, voltou para o mundo espiritual. E essa separação foi para me capacitar das minhas, do meu trabalho, a minha capacidade como pessoa, a minha capacidade como profissional, a minha capacidade como mãe, foi para provar para mim mesmo que eu dou conta e que eu sou capaz. E que eu posso prosseguir.